Oi gente, eu sou o Rafa, meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje, eu trago para vocês a resenha do lançamento Casas Estranhas 2, Dr. Ketsu, publicado pela editora Intrínseca. Como o nome diz, é o segundo livro ali da série Casas Estranhas. Precisa ter lido o primeiro? Não precisa, só os personagens se repetem, mas as histórias são independentes. Como eu falei, os dois personagens ali que investigam o que aconteceu ali em Casas Estranhas, no primeiro livro, retornam a esse livro, né? E a partir de agora eles vão investigar 11 histórias diferentes, 11 histórias sobre casas estranhas, cada uma com sua peculiaridade. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, qual é a relação entre essas 11 histórias. Aqui a gente vai acompanhar, né, que depois do que aconteceu ali no primeiro livro, muita gente começa a relatar sobre o que conhece a respeito de Casas Estranhas. E a partir daí, 11 histórias são selecionadas, eles vão ler essas histórias para entender, né, o que são essas histórias. No primeiro momento, tanto para eles quanto para a gente, essas 11 histórias são 11 histórias não comuns, mas são 11 histórias separadas, 11 histórias independentes, mas à medida que a leitura vai ali, né, se desenvolvendo, que eles vão se aprofundando na leitura das histórias, eles vão vendo que não são tão independentes assim, que pelo contrário, há uma relação entre todas elas, e aí eles começam a buscar aí essas relações em comum entre essas histórias. E a partir daí vai dar origem a uma outra história, né? A entender por que essas casas são estranhas. E lá no final, depois de muita investigação, deles descobrirem muita coisa, irem atrás de outras pistas, a gente vai entender junto com eles qual é a relação estranha, macabra, assombrada que essas 11 histórias têm em comum. Mais uma vez, eu gostei do livro desse autor, ele é uma das grandes surpresas para mim desse ano de 2025, é o terceiro livro dele que eu leio, acho que é o terceiro, né, publicado aqui. Já tinha gostado bastante, mas bastante de Imagens Estranhas, já tinha gostado de Casas Estranhas e agora gostei de Casas Estranhas 2. Ele tem uma mesma dinâmica nos 3 livros, aqui se repete. No primeiro momento você não sabe qual é a relação ali das histórias, dos capítulos que você está lendo, até parece que são contos separados, né? No primeiro momento dá a entender que é um livro de contos e aos poucos ele vai aos poucos ele vai conectando essas histórias. E a partir daí ele começa a jogar ali um mistério, um suspense, né, dentro da narrativa e deixa tudo muito bom, porque você fica curioso para saber, junto com os dois ali que estão investigando tudo, para saber, né, que história é essa, que interconexão é essa, que está ali sendo realizada entre essas histórias que no primeiro momento pareciam não ter nada a ver uma com a outra, mas aí de repente todas elas têm muito a ver uma com a outra e a gente começa a entender tudo isso e fica melhor ainda do que já estava. As histórias em si, sozinhas, elas já são bastante interessantes, bem escritas, mas quando começa ali, né, essa conexão entre essas histórias, a história que surge, né, a história única que acaba surgindo, ela é muito boa, muito instigante. Eu gosto muito desse poder dele de sair do nada, de uma coisa que você não dá nada, que você não entende até no primeiro momento. Por que você está lendo isso? Tá, tudo bem, as histórias são interessantes, mas qual a relação entre elas? Para, no fim, ali originar uma história excelente. E aqui, mais uma vez, ele fez isso. Tem mistério, tem morte. As casas que ele vai descrevendo, cada uma ali tem sua peculiaridade, cada uma ali tem seu particular, muito interessante que ele vai trazendo, né? E conforme vão conectando as coisas, você vai entendendo porque cada casa tem essa peculiaridade, cada casa tem a sua característica própria, enfim, gente. Gostei bastante, para mim valeu muito a pena
a leitura de Casas Estranhas 2. Leia. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa o like, seu comentário, se aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau.